O mistério de Belicena Vilca. Novela mágica. Por Naimrod de Rosário. Coleção. Espada de Tarsis. O mistério de Belicena Vilca por Naimrod de Rosário, primeira edição argentina. 22º dia. Como Tartessos, como Saxónia, como o país de Oque, os povos de sangue puro vêm pagando um duro tributo por opor a sabedoria hiperbórea ao culto do Deus Uno. A cruzada contra os cátaros e outros hereges de Languedoc continuaria com algumas interrupções durante 30 anos mais. Milhares e milhares de occitanos acabariam na fogueira, mas ao final o país de Oque iria retomando lentamente ao seio da Madre Igreja. Em 1218 morre Simão de Montfort durante um sítio a Tolosa, que havia sido reconquistada por Raimundo VII. Seu filho Amoric, carecendo de vocação de verdugo Golan, que em tão alto grau possua Simon, termina por vender os direitos do Condado de Toulouse ao rei da França Luís VIII, com o qual os capetos legalizam a intervenção e acabam por ficar com todo o país. Mas isto não era causal. A ocupação franca de Languedoc constituía um objetivo impostergável da estratégia Golan, principalmente por permitira proibir a maravilhosa língua de Oc, a língua da heresia, em favor do francês medieval, a língua dos beneditinos, cluniacenses, cistercienses e templários. Aquela substituição linguística seria o golpe de misericórdia para a cultura dos trovadores, como as fogueiras o haviam sido do catarismo. Somando a destruição da civilização de Oca às restantes grandes obras realizadas por Inocêncio III durante o seu reinado eclesiástico, estende-se que, ao morrer, em 1216, haja suposto que os planos da Fraternidade Branca estavam a ponto de cumprir-se. A garantia disso, o instrumento da dominação universal, seria o jovem imperador Frederico II, que, por estes dias, estava de pleno acordo com a estratégia Golan. Contudo, Frederico II iria mudar surpreendentemente de atitude e desfechar um golpe mortal aos planos da Fraternidade Branca. E a causa principal dessa mudança, dessa manifestação espiritual que brotava do seu sangue puro e o transformava num Senhor dos Senhores, era a presença efetiva do grau de Cristo Lúcifer. Os cátaros, em efeito, pagando o cruel preço do extermínio ao qual haviam condenado os Golan-beneditinos, conseguiram em 100 anos enfrentar a todo um povo de sangue puro contra a potência da matéria. O pacto de sangue havia sido assim restaurado, mas não se podia ganhar o confronto porque ainda não era tempo de livrar a batalha final sobre a terra. O momento era propício, em compensação, para morrerem com honra e aguardar no Valhalla, em Agartha, o sinal dos deuses libertadores para intervir na batalha final que viria. Mas, ainda que não pudesse ganhar a atual batalha, as leis da guerra exigiam infligir o maior dano possível ao inimigo, e neste caso, o maior descalabro nos planos do inimigo produziria a manifestação do grau. Por isso, os cátaros, apesar das perseguições encarniçadas dos cruzados e Golan, que os iam dizimando, e as espantosas matanças coletivas e crentes, trabalharam sem descanso desde Montsegur para estabilizar espacialmente o grau e aproximar-se dele em corpo físico. Pode-se considerar que os resultados concretos daquela estratégia hiperbórea tinham-se produzido no ano 1217. Então a presença física do grau executou a tábula régia e confirmou que Frederico II Hohenstaufen era o verdadeiro rei da raça branca, o único com condições espirituais para instaurar o Império Universal do Sangue Puro. E em coincidência com a aparição do grau em Montsegur, simultaneamente Frederico II alcançava na Sicília a compreensão da sabedoria hiperbórea e transmutava-se em homem de pedra. Desde esse momento começaria a sua guerra contra os papas e Satanás.
os anticristos, como ele os denominava nos seus libelos. Também proíbe o movimento e toda a operação económica ou militar dos templários no seu reino, abrindo-lhes juízo por heresia. E então, quando Frederico II afirma publicamente que os três grandes embusteiros foram Moisés, Jesus e Mohammed, representados atualmente pelo anticristo que ocupa o trono de São Pedro. Com a decidida e imprevista ação de Frederico II, a delicada arquitetura de intrigas edificada pelos Golan começava a desmoronar-se. Mas a Fraternidade Branca e os Golan sabiam muito bem de onde procedia o ataque real. E longe de travar-se um confronto direto e inútil contra o imperador, concentraram todos os seus esforços em Languedoc, que a partir daí se convertiria num autêntico inferno. Era urgente dar com a construção mágica que sustentava o grau e destruí-la. Era necessário, pois, obter a informação o mais rápido possível. Já não se enviaria os hereges imediatamente à fogueira. Agora era necessário obter a sua confissão, descobrir os seus lugares secretos, o lugar das suas cerimônias. Para esta missão se aperfeiçoaria a forma de inquirir sobre a fé, instituindo o uso da tortura, a extorsão, o suborno, a delação e a ameaça. E como semelhante tarefa de interrogação de prisioneiros que apreciavam morrer antes de falar, não podia ser realizada já somente pelos legados papais, decidem encarregar da mesma uma ordem especial. A beneficiária da empresa seria a Ordem dos Predicadores, ou seja, a ordem fundada, como veremos, por São Domingos de Gusmão. Pois bem, não obstante da eficaz labuta desenvolvida pela Inquisição com a captura e execução de centenas de hereges occitanos, os Golan tardaram 27 anos em chegar a Monsegur. Enquanto, entretanto, seja por falsas informações, seja por existir uma dúvida razoável ou uma simples suspeita, foram-se demolindo uma por uma milhares de construções de pedra na Occitania, contribuindo para arruinar ainda mais aquele belo país. Contudo, o grau não foi encontrado e Frederico II levou a cabo quase todos os projetos para debilitar ao papado Golan. Já em 1244, os cruzados, a mando de Pedro de Amiel, o arcebispo Golan de Narbona, posicionam-se frente a Montsegur e a presença do grau occitano chega ao seu fim. Depois que as tropas de Satanás ocupassem a praça de Montsegur, o grau desapareceria e nunca mais seria visto no Ocidente. Montsegur foi conquistado e, em parte, destruído. A família do Senhor de Parelha foi exterminada, junto a 250 cátaros que ali operavam. Mas o grau não pôde ser achado jamais. O que ocorreu com a pedra de Vênus de Cristo Lúcifer? Foi transportada para muito longe por alguns cátaros que estavam a cargo da sua custódia. Cabe repetir, porém, que o grau, por ser um reflexo da origem, está presente em todo o tempo e lugar, desde onde se encontra uma disposição estratégica baseada na sabedoria hiperbórea e que poderia ser encontrado novamente se houvesse condições necessárias, se existissem os homens puros e a muralha estratégica. Os cátaros que conseguiram sustentá-lo com pedra, ou seja, como lapsit exilis, durante 27 anos decidiram transportá-lo antes da queda de Montsegur. 5 dos homens puros embarcaram em Marselha ao destino que havia traçado os deuses libertadores de Catahar, as terras desconhecidas que existiam além do mar ocidental, ou seja, América. O navio pertencia à ordem dos cavalheiros teutónicos e os aguardava desde tempos atrás por ordem expressa do grão-mestre Hermann von Salsan. Aquela evacuação foi o único auxílio que lhes pôde facilitar Frederico II, pois durante muito tempo havia-se aguardado em Montsegur a chegada de uma guarnição imperial. O Constança, assim se chamava o barco, logo de atravessar as colunas de Hércules,
avançou no oceano e tomou a rota que séculos mais tarde seguiria Dias de Solis. 4 meses depois, após subir o Rio de Prata e o Rio Paraná, subiram a uma região próxima à atual cidade de Assunção do Paraguai. O mapa que usavam os cavaleiros teutónicos procedia da distante Pomerânia, um dos países do norte da Europa que estavam a conquistar por mando do imperador Frederico II. Existia ali um povo de origem dinamarquesa que navegava para a América e possuía uma colónia no lugar onde se havia dirigido o Constança. Aqueles vikings comercializavam com uns parentes que, segundo eles, se tornaram reis de uma grande nação que ficava atrás dos altos picos nevados do Poente, um país separado da colónia por extensas e impenetráveis selvas que não seria outro além o Império Inca. No Constança vinham alguns dinamarqueses que conheciam o dialeto falado pelos colonos. Encontraram a colónia no lugar indicado e dali desembarcaram os homens puros para cumprir o seu objetivo de dar adequada resguarda física ao grau mediante a construção de uma muralha estratégica. O barco da Ordem Teutónica partiu, tempos depois, mas os homens puros já não regressariam nunca para a Europa. Em troca, trabalharam durante anos, auxiliados pelos colonos índios Guaiaquis, até completar uma assombrosa edificação subterrânea numa das ladeiras do Cerro Cora. A presença física do grau estava agora segura, pois a sua edificação estava de tal modo especificada que a sua estabilidade espacial era suficiente para permanecer muitos séculos nesse lugar, até que outros homens puros o buscassem e encontrassem. Naturalmente, os templários, alertados na Europa pela Fraternidade Branca, não tardam a partir em perseguição aos cátaros. Eles navegavam habitualmente à América desde os portos da Normandia, onde dispunham de uma poderosa frota, pois necessitavam acumular metais preciosos, especialmente prata, para bancar a futura sinarquia financeira, metais que na América se obtinham facilmente. Alguns anos depois dos sucessos narrados, os templários invadiram a colónia viking e deliberadamente degolaram a todos os seus habitantes, mas o grau novamente não apareceu. Os Golan não esqueceriam o facto, e breve, em plena conquista da América pela Espanha, uma legião de jesuítas, herdeiros naturais dos beneditinos e templários, se assentaria na região para tentar localizar e roubar a Pedra de Vênus. Mas todas as buscas seriam infrutíferas e, pelo contrário, a presença do grau iria-se fazendo sentir-se de uma maneira irresistível sobre os colonizadores espanhóis, purificando o sangue puro e predispondo o povo para reconhecer ao Imperador Universal. No século XIX, Dr. Signagel, um milagre semelhante ao da civilização de Ioque estava a ponto de repetir-se. A República do Paraguai levantava-se com luz própria sobre as nações da América. Em efeito, aquele país possuía um exército poderoso e bem equipado, frota própria, ferrovia, indústria pesada, agricultura próspera e uma organização social evidente, com legislação muito avançada para a época, na qual destacava a educação obrigatória, livre e gratuita. E isso em 1850. A população era aguerrida e orgulhosa da sua estirpe e sabia admirar a espiritualidade e o valor dos seus chefes. Por conseguinte, à Fraternidade Branca não lhe agradava o rumo que tomava aquela sociedade, que não se venderia para ingressar no esquema de divisão internacional do trabalho, proposto então como modelo de ordem económica mundial. Tal ordem era o passo prévio para a concretização do século XX da sinarquia financeira e do governo mundial do povo eleito. Antigos planos que, segundo esclarecerei, se frustraram na Idade Média. Para a Fraternidade Branca, o povo paraguaio estava doente. O vírus que o infectava chamava-se nacionalismo.
o pior inimigo moderno dos planos sinárquicos. O cúmulo da situação ocorreu em 1863, quando o Gral aparece novamente e confirma a todos que o Marechal Francisco Solano Lopes é um rei do sangue puro, um imperador universal. Então decreta-se a sentença de extermínio contra o povo paraguaio e a dinastia de Solano Lopes. Em pouco tempo, uma nova cruzada anuncia-se em todos os âmbitos. Argentina, Brasil e Uruguai aportaram os meios e as tropas, mas por trás destes países semicoloniais encontra-se a Inglaterra, ou seja, a maçonaria inglesa, a organização Golani Hebreia. À frente do exército cruzado, que agora se denomina aliado, coloca-se o general argentino Bartolomeu Mitre, um maçom integramente subordinado aos interesses britânicos. Mas a capacidade para oficiar do verdugo Golan, que demonstra o general Mitre, supera amplamente a diabólica crueldade de Arnaud Amalric e Simon de Montfort. E é lógico que assim seja, pois a paciência do inimigo esgotou-se há séculos e agora pretende dar um castigo exemplar, uma lição que demonstra claramente que o caminho do nacionalismo espiritual não será jamais tolerado. A Guerra da Tríplice Aliança inicia-se em 1865. Em 1870, quando os exércitos de Satanás ocupam Assunção, e o Marechal Solano Lopes morre combatendo em Cerro Cora. A guerra termina e deixa o seguinte saldo: populações de paraguaios antes da guerra, 1.300.000 habitantes. População depois da rendição, 300.000 habitantes. Béziers, Carcarosa, Tolosa são jogos de meninos frente a 1 milhão de mortos, Dr. Signagel. E não custa esclarecer que 300.000 dos sobreviventes, a maioria era de mulheres, anciãos e índios. A população hispana, essa era aguerrida e orgulhosa, foi exterminada sem piedade, casa por casa, em massacres espantosos que causaram o deleite das potências da matéria. Uma vez mais, Perseu havia degolado a Medusa. 1 milhão de heróicos paraguaios, junto ao seu líder de sangue puro, foi o sacrifício que as forças satânicas ofereceram ao Deus Uno no século XIX, naquele remoto país da América do Sul, onde entretanto se manifestou a presença transformadora do grau de Cristo Lúcifer. Se gostou deste conteúdo, subscreva o canal. Força e honra, camarada!